Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindo mais a um Crouch Talks e hoje eu estou aqui com o Maicon, um dos maiores especialistas de growth, atualmente mora em Toronto, no Canadá, e a gente vai bater um papo aí super rico sobre inteligência artificial, né? O Maicon é um dos caras que mais estão por dentro desse assunto. Acabei conhecendo ele através de uma planilha aí que deu uma viralizada que ele fez sobre conteúdo animal, no qual ele plugou basicamente uma AI numa planilha e ela gera conteúdo para redes sociais ali de forma automática ali em segundos, conforme você dá dicas, dá parâmetros de audiência, de engajamento, de coisas, né? Super legal, depois aí, quem sabe a gente bota até no meio do vídeo. Maicon, prazer estar aí contigo e bater esse papo aí sobre esse assunto aí que tá bombando aí, né? Exatamente. Matias, brigadão pelo convite, fico muito feliz aqui de contribuir com a sua audiência para discutir sobre esse tema de growth, marketing e AI, né, que realmente tá todo mundo falando sobre isso, explodiu nos últimos 2 meses, e a ideia aqui é trazer um pouco do que eu tenho usado no meu dia a dia e o que eu tenho visto de oportunidade para poder usar em marketing. Pô, legal. Conta um pouquinho dessa planilha, da onde surgiu a ideia, como é que você fez aí, como é que tá esse projeto aí, até porque eu já mencionei, já gera uma curiosidade aí. Conta um pouquinho desse projeto da planilha que você fez aí. Para quem está ouvindo e talvez não está entendendo o que a gente está falando, há mais ou menos umas 2 ou 3 semanas atrás, eu testei para ver se realmente a galera tem interesse, né, numa planilha que eu já venho trabalhando. Eu trabalho, assim, enfim, sou marqueteiro, sou data-driven, então, para mim, planilha é a minha zona de conforto, é onde eu trabalho muito bem ali. Se para mim, se não tiver uma planilha, eu não consigo visualizar, entender o processo de como a gente vai fazer, executar um lançamento de algum produto. E aí, como já venho trabalhando há algum tempo, eu pensei, caramba, será que pessoas mais ou menos com o meu estilo, assim, que tenha cargos como eu trabalho, será que eles teriam interesse em algo nesse sentido? Será que isso ajudaria eles a economizar tempo, a aumentar a produtividade e também, obviamente, ter muito mais venda? E aí eu coloquei essa planilha, editei um videozinho, bonitinho, joguei essa planilha num grupo, 2 grupos de WhatsApp para poder ver se realmente tinha interesse. E teve muita gente interessada. E basicamente o que essa planilha faz, ela faz um scraping no Google, encontra os artigos baseado na sua busca, na sua keyword, por exemplo, e mostra o volume de engajamento, curtidas, shares e tudo mais. Uhum. Coisa que isso já existe. Quem faz isso, a BuzzSumo faz isso, a Ubersuggest faz isso. Só que eu coloquei isso numa planilha, onde fica muito mais barato do que eu pagar $100 por mês, por exemplo, numa BuzzSumo. Uhum. O segundo passo que eu coloquei ali, eu pluguei a OpenAI na planilha. Que é Então, o chat baseado na GPT, né? O busca, famoso chat GPT aí que tá bombando. exatamente. Eu puxei ali eu faço um chamado de API da OpenAI para a AI ler o conteúdo que eu selecionei, que eu encontrei, que eu acho que faz sentido para minha estratégia, por exemplo, e eu peço para ou reescrever, ou sugerir novas ideias de títulos, ou até mesmo baseado no título daquele artigo que alguém já publicou e que funcionou, eu posso reescrever ou escrever uma legenda totalmente do zero, sem cópia ou sem Ctrl+C ou sem Ctrl+C e Ctrl+V, baseado naquilo que alguém já escreveu. Então, imagine que nessa busca onde eu coloquei ali, apareça 100, 200, 500 linhas. Eu escrevo a função que eu defini, que eu modelei, né, a minha AI. Isso é um ponto importante. Modelei a minha AI e quando eu arrasto para baixo, se eu arrastar para as 500 linhas, ela vai me gerar 500 novas ideias ou 500 legendas daquele artigo de que alguém já publicou, que funcionou e que a audiência daquele influenciador barra empresa gosta ou quer ouvir. Isso você ganha um tempo, né? Como eu coloquei, inclusive, na planilha como uma headline, criar 100 peças de conteúdo de alta qualidade em menos de 2 horas. Não, animal, animal. É impressionante aí. Depois aí vamos deixar até o link aí embaixo aí da planilha aí para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse projeto. Mas assim, basicamente na prática você traz dados
né, de coisas que estão funcionando por SEO num tópico, numa keyword lá que já está sendo bem ranqueada no Google. Baseado nesses dados, você está plugando a OpenAI para te dar novas sugestões de conteúdos similares àqueles para que você consiga rapidamente ali crescer o seu site em SEO ali com conteúdos ali extremamente rápidos, né? E não só para SEO, mas também para rede social, porque para rede social dados, também. além de trazer o ranqueamento, ele também traz dados de engajamento de rede social, Facebook, Reddit, ou o que for que você escolher ali. Então, você já pode, inclusive, utilizar esses conteúdos para poder publicar no seu Instagram, no seu LinkedIn. Obviamente, você adaptar com a sua estratégia que você tá utilizando. Legal. E como que, aí assim, acho que duas questões aí chaves aí que eu imagino. Como é que você enxerga, né, que essas empresas, com isso que de AI que já está acontecendo, que tipo te permite, sei lá, produzir textos ali em segundos, né? Como é que vai ser trabalhado, né, motor de busca dessas coisas com texto? Já está com AI ao contrário para te pegar coisas que foram feitas por AI para não atrapalhar SEO? Como é que você está vendo? Como é que você está vendo aí, você que está mais imerso nisso? Cara, de fato, isso vai ser um mega problema, tá? Até para uma galera, assim, depois que o ChatGPT ele abriu para usuário comum, né? Porque antes você poderia usar o Playground da OpenAI, que é a mesma empresa, só que com uma interface diferente. E você precisava treinar ali a AI para você, de fato, ter o output que você desejaria. Com a abertura do chat GPT, todo mundo consegue entrar e, cara, o que você colocar, ele vai cuspir alguma coisa para você. Só que esse cuspir, ele vai cuspir para você, para mim e para outras pessoas. Não exatamente igual, mas muito parecido com o que ele cuspiu. Quando eu falo cuspiu, é um output. Do tipo, Sim. cara, vai mudar ali uma frase, inverter ali a primeira com a segunda palavra, ou vai tirar palavras e acrescentar sinônimos, mas vai ser muito, muito parecido. O lance para você não correr esse risco, e aí uma galera apostou nisso e já começou a lançar sites, lançar canais de YouTube e automatizando esse processo, criando isso tudo e colocando no ar. O Google já está penalizando muitos sites que os conteúdos foram criados com AI e não tiveram nenhum tipo de curadoria ou o cara acrescentou ou colocou alguma coisa, já estão sendo derrubados, do tipo, não está sendo ranqueado, estão sendo penalizados, na verdade, né? Então, isso vai ser um grande problema, tá? O que eu vejo, e o que a galera precisa ficar atenta a esse processo, é que a AI, ela não vai criar conteúdo para você, ela vai te dar velocidade para você encontrar ideias ou refinar o que você está trabalhando. Se você acredita que você vai apostar 100% do seu tempo criando algo ali com AI do zero, cara, você vai ter problemas no futuro, porque vai ter pessoas que estão com um conteúdo parecido com o seu, se você não treinar um modelo que você quer para a sua realidade, e se você usar para poder tentar ranquear no Google, você vai ser penalizado e não vai conseguir ter sucesso. E aí, produzir conteúdo para SEO que não ranqueia, para mim não faz sentido algum. Você está perdendo Concordo. tempo, energia e investimento e não vai trazer resultado. Porque não vai trazer tráfego, sem tráfego você não tem conversão, sem conversão você não tem venda. E é o que toda empresa realmente procura, né? Aumentar a venda. Eu acho perfeito o que você falou. Eu acho que, assim, no final das contas, continua não existindo atalho, mas o que existe, na verdade, são ferramentas que te ajudam a ser mais produtivos, né? E eu acho que a gente está numa velocidade de mundo tão grande que, tipo, tá difícil da gente naturalmente acompanhar a velocidade que tá, né? Por conta da exponencialidade da tecnologia. E aí, nesse momento, eu vejo como fundamental ter uma tecnologia dessa. Eu estava até... Porque você acaba vendo muita pessoa do puta, tá com sintomas de depressão, de uma série de coisas, né? Ansiedade, não sei o quê, porque ela tem muita coisa para desenvolver e muitas vezes ela termina o dia, ela não conseguiu fazer aquilo, porque tem uma série de distrações hoje em dia, como redes sociais e várias outras coisas que estão interferindo ali no meio.
E aí você vê um negócio desse de AI que, tipo, te ajuda a ganhar velocidade, né? Então, sei lá, até um exemplo prático aconteceu comigo. Eu tô com a coordenadora financeira da Crowd, está de férias, e ela é a pessoa que mais sabe de Excel. Aí eu tô fazendo ajustando uma calculadora lá que a gente tem de orçamentos, tal, não sei o quê. Naturalmente, eu perguntaria para ela uma fórmula que eu estava tentando fazer, porque ela manja pra caramba de Excel, seria mais rápido. Só que ela tá de férias. Eu falei, puta, o que eu vou fazer? Eu entrei no chat GPT, eu escrevi a fórmula lá que eu precisava. Ah, se tal célula for isso, fazer aquilo, tal, né? Tinha umas condicionais ali envolvidas. E o chat GPT me deu a fórmula. E tipo, o que assim, eu tinha reservado uma manhã para. Eu falei, meu, essa porra eu sei que é difícil, eu vou demorar para conseguir resolver, mas eu sei que eu resolvo. E aí, assim, sem brincar, tipo, era 10 minutos, eu tava. Meu, eu resolvi o problema que tinha reservado para manhã inteira para fazer, sabe? Tipo, tava tranquilo para fazer outras coisas. E eu fiquei impressionado, assim, tipo, eu falei, caraca, eu não precisei amular ela nas férias, né? Não precisei esperar ela voltar. Eu ficar E, vendo e o que vídeos eu de reservei tutorial. e o que eu reservei 3 horas para fazer, eu consegui resolver, tipo, em 10 minutos, assim, eu falei, cara, que bizarro, né? Cara, Então, tipo, essa é a melhorou o grande meu dia, proposta de sabe? valor. Né? Essa é a grande E... proposta de valor da AI, é da velocidade ao que antes talvez você levaria dias, semanas ou meses para você desenvolver. Cara, nos últimos 23 dias, eu aprendi 2 skills que eu não tinha habilidade, hard skills, JavaScript e Python. A mim, assim, eu tinha conhecimento básico, mas Sim, sim. aprofundado eu não tinha. Eu aprendi JavaScript, aprendi Python, eu desenvolvi 4 aplicativos usando no code com AI, e um deles tem a ver Legal. com o que você acabou de falar aí. E Uhum. eu aumentei o meu fatura. Eu fiz quase $20.000 nos últimos 23 dias com os serviços que eu já fazia. Uau. Apenas prospectando de forma automática, obviamente, com o que eu já fazia, mas agora acoplei a AI no meu processo. Eu, instantaneamente consegui aumentar a taxa de abertura de mensagem, que eu faço cold message Prospecção ativa ali, né? no Outbound. LinkedIn. Uhum. Aumentei a percepção de valor, porque a pessoa, meu Deus, como assim que você fez isso para mim? E consegui marcar calls e fechar novos clientes, porque eu acoplei a AI no processo. E eu não quis reinventar a roda ou fazer com que a AI criasse tudo para mim do zero. Eu entendi o gap que eu tinha no meu processo, eu entendi a proposta de valor que a AI pode fornecer para mim nesse momento e coloquei ali dentro. Quando eu coloquei, destravou, eu consegui avançar. Animal. E você tocou num tópico aí que me chamou a atenção, que é no code. Você conseguiu fazer todas essas integrações sem precisar programar. Seria isso? Sem programar. Zero programação, inclusive front-end e back-end. Zero. Usando tudo low code, integrando com Zapier, Make, o Pabbly, NHN, não importa qual que é o integrador, com a OpenAI e outros serviços para poder gerar um output e mostrar para o usuário. Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, que quando eu desenvolvi, cara, eu levei 2 dias para poder desenvolver o DreamSense. DreamSense é um app, é um web app que ele interpreta os seus sonhos, baseado na metodologia do Carl Jung. Tá. Enfim, eu faço terapia já há alguns anos, e para mim, assim, sempre o terapeuta perguntava, ok, me fale o que você sonhou nos últimos dias, ou sempre quando você puder, anote. Algumas linhas de terapia, eles usam os sonhos como uma maneira de interpretar as suas dificuldades, as suas Uhum. ansiedades, os seus problemas do seu dia a dia, e com o contexto do profissional, obviamente, ele consegue te dar uma interpretação mais ali que faça sentido para você. E eu tinha uma puta dificuldade de anotar, porque eu esquecia, acordava, ia trabalhar, aí quando eu perguntava, eu falei, caramba, esqueci, eu tenho aqui uma planilha, um documento, mas eu sempre esqueço. E aí, numa das sessões, obviamente depois com a AI, ele perguntou de novo e eu falei, caramba, esse negócio pode virar um app, velho. Se eu automatizar o meu WhatsApp, eu poder me enviar mensagem todo dia de manhã, eu posso responder o meu WhatsApp
ele vai interpretar o meu sonho e vai salvar na minha conta que eu criei. Iniciei com um Airtable para poder salvar como meu banco de dados. E eu falei, cara, isso aqui pode virar um app. E aí eu criei um app com software. Software é um no-code, softr.io. É um no-code tipo Bubble. Porque eu acho que é mais amigável, assim, tem uma interface muito mais bonita do que o Bubble. Só para contextualizar, o Bubble ele é para você fazer seu aplicativo nas lojas aí Apple e Android de forma sem precisar programar ali, sem precisar de um programador mais arrastando as coisas ali e fazendo ali com uma interface gráfica ali a parte de lógica, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Criei um app, aí obviamente eu tive que treinar a AI para poder interpretar, baseado de como o Carl Jung, que é o psicólogo que desenvolveu essa metodologia, ele interpreta símbolos, contexto, ambiente e um monte de coisa. Treinei esse AI, coloquei nesse software e começou a rodar. E aí, domingo agora, eu tive um jantar com alguns amigos, e aí um deles é psiquiatra, e é um cara bem conceituado aqui em Toronto. É um cara que dá aula, é um cara que tem 20 anos de experiência. Falei, pô, esse cara pode me dar um feedback para ver se faz sentido ou não, ou isso aqui é brincadeira de criança, né? Imaginei. Claro. E aí eu perguntei para ele, falei, Harold, o que você acha sobre interpretações? Ele falou que, assim, eu sou psiquiatra, mas dependendo do paciente eu posso trazer isso para poder interpretar. Existe uma linha que usa muito isso, Freud usava, Jung usava, não sei o quê. Eu falei, testa aqui. Aí eu abri o meu WhatsApp, que o bot onde roda é pelo WhatsApp. Coloca aqui a palavra-chave para poder iniciar o bot. Iniciou o bot, ele começou a responder. E aí, em 5 segundos, sai o output do que é a interpretação. E aí ele colocou o sonho da mulher dele, que ele discutiu na noite anterior, inclusive. Então, para ele, estava recente ali o caso. Cara, aí quando ele olhou, ele falou assim, meu Deus, eu estou assustado. Obviamente, aí ele falou, obviamente, isso aqui não vai substituir um psiquiatra, um psicólogo, talvez por agora, mas eu estou surpreso com o quanto de detalhe que ele trouxe e que, inclusive, nós discutimos ontem com a Betina, que é a mulher dele. É claro que se aqui eu interpretei com o que ela me falou, com o que eu já conheço ela, com o contexto de que ela está passando, de problemas dela, mas a sua interpretação do modelo que você desenvolveu trouxe muita coisa que eu discuti e que talvez eu não discuti com ela, mas aqui me deu uma abertura para poder aprofundar alguma coisa, se eu fosse tratar ela, obviamente, né? E aí ele falou assim, fosse um paciente, eu levaria isso, óbvio, para outras sessões. Então, eu contei isso tudo, essa ideia que eu criei, montei em 2 dias, e modelei a AI em pouco menos de 2 dias, talvez 2 dias e pouquinho. Cara, se fosse isso antes, eu levaria meses, talvez, para poder desenvolver. Se não fosse no code, se não fosse AI, eu levaria meses. E eu não preciso E não sairia da mesma qualidade. Não saí da mesma qualidade. Eu não precisei de developer, eu não precisei de product manager, eu não precisei de nada, cara. Assim, e eu tô contando não porque eu estou me gabando que eu fiz. Estou contando porque a proposta de valor que a AI pode trazer para agora, nesse momento, é não querer reinventar a roda, criar algo do zero, mas sim acoplar no seu modelo de negócio para você ganhar velocidade. Sim, sim. No meu caso, eu falei, pô, por que não tentar desenvolver um app do zero? 2 dias estava no ar. Basicamente, você quase demitiu o seu terapeuta depois dessa, né? Porque você as perguntas para AI que é mais rápido do que marcar consulta, que é só daqui 3 meses que ele deve ter uma nova. Brincadeira, mas isso realmente, inclusive, pode ser uma ferramenta que pode ajudar a terapeuta, sabe? Imagina o cara ter ali acesso a um diário de sonhos do paciente dele todos os dias. Ou na semana ele saber o que o cara sonhou, já chegar para a sessão já preparado para poder ajudar o cara a performar. Não, eu gosto de pensar muito, tipo, assim, uma máquina nunca vai substituir o homem, eu acho que, mas nunca, mas também um homem, ele não é equivalente a um homem mais uma máquina.
Tipo, Exatamente. basicamente assim, sabe? Pensa no carro, né? Tipo, sei lá, o carro é uma máquina. O homem mais o carro te proporcionou você conhecer lugares que você sozinho você não conheceria, né? Exatamente. E eu acho que a gente está vivendo, acho que é a mesma coisa, assim, sabe? Tipo, só que agora numa era digital, né? Que você, tipo, toda a parte que você tem de contexto, vivência, experiência, conhecimento de humanos, né? Não sei o quê, plugado a uma máquina que te dá poderes ali, né? De habilidades que você não tinha, acaba te tornando um ser, tipo, diferenciado, né? E aí eu acho que, Exatamente. assim, daqui para frente, basicamente vão ter dois tipos de profissionais no mercado, assim, de, tipo, profissionais que trabalham com ferramentas de tecnologia, de inteligência artificial e são altamente mais produtivos e profissionais que não trabalham com ferramentas de inteligência artificial e são inferiormente menos produtivos, né? Tipo, sei lá, é quase que alguém está trabalhando ali com a parafusadeira elétrica e eu estou trabalhando com a chave de fenda, sabe? Tipo, no final das Exatamente. contas, tipo, Cara, os essa dois estão analogia é acessíveis, perfeita. né? É perfeita e eu vejo isso acontecer todos os dias. Eu tenho uma consultoria, eu faço trabalho para algumas empresas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e eu estou bastante imerso agora no mercado de Web3. Então, eu Aham. faço consultoria, assim, na verdade, eu trabalho com uma agência de Web3 que faz consultoria para grandes marcas, tipo Rolex, NBA, Aham. Farfetch, Amazon. E eu converso, porque faço parte de reuniões semanais, de updates, e converso com os líderes deles, Uhum. CMO, Head e tudo mais. E eu fico impressionado que o quanto que eles não estão ainda antenados sobre esse processo e o quanto que eles levam ou levavam tempo para poder resolver uma coisa que agora com AI, quando eu mostro para eles o que pode fazer, eles Uhum. ficam realmente impressionados. Eles ficam assim, Ah, caramba, como é que eu faço isso? Como é que eu acoplo isso hoje no meu dia a dia? ah, Então, ele vai ser o conhecimento de AI vai ser um skill assim que vai fazer um game changer dentro de uma empresa. Profissionais que entendam e sabe aplicar a AI uhum. no processo e não usar ferramentas prontas, porque se você vai comprar, você vai ter um gasto de budget ali que talvez a empresa não vai ter, mas se você conseguir Sim, manipular ali, mexer com API, saber mexer muito bem com a planilha, saber modelar e criar o seu modelo de AI para a sua realidade, isso vai ser um grande diferencial para o profissional. E um ah, cara vai ser muito bem remunerado para poder concordo. fazer isso. E assim, é um negócio louco, né? Porque assim, todo mundo tá vendo, tipo, sei lá, o chat GPT, que foi o que mais explodiu agora recentemente, né? Mas isso, na verdade, é uma API aberta, que você tem N outras ferramentas, assim, né? Como você utilizou, né? Como um Zapier, como um Maker lá do Integromat, ou outras ferramentas que permitem você plugar isso e linkar com outra coisa e você aplicar o seu negócio, né? Então, Exatamente. isso realmente, quem consegue, e não precisa ser desenvolvedor, né? Tipo, buscar essas coisas, começar a integrar com Excel para fazer tal coisa, sei lá, empresa de logística precisa fazer análise de rota, né? Tipo, puta, o cara pluga a OpenAI para ali no Excel, no database dele, e aquilo faz uma análise mais inteligente do negócio. Sei lá, N casos dá para aplicar isso, mas quem começa a fazer isso realmente aumenta a eficiência de negócios, né? Eu acho que num momento que o mundo estava pedindo, mas hoje já é presente, né? Parece um negócio de futuro, mas já está rolando hoje, né? Está disponível para todo mundo, não é mais só Exatamente. empresas gigantes, né? Cara, e isso, assim, a gente vê esses ciclos acontecendo já há anos, né? Desde quando a Revolução Industrial saiu da máquina a vapor para a Uhum. eletricidade, muitos empregos foram substituídos, entre aspas, ao mesmo tempo, muitos empregos foram criados. Na Sim, era digital, a mesma coisa. Vou pegar um exemplo aqui do Uber ou de solução Airbnb, sim, inclusive marketing digital. Muitos empregos hoje que pessoas trabalham full time, ganham dinheiro para poder fazer isso, há 10, 20 anos atrás não existiam. E por conta da tecnologia, ela realmente proporcionou isso. Ela matou muito, muito trabalho, ao mesmo tempo criou novos trabalhos. sim. Mesma coisa com a AI. A diferença que eu vejo e que às vezes eu fico preocupado com isso
é que a AI não só vai criar novos empregos, mas como ela vai, cara, substituir pela metade times. Então, um Sim. time de marketing que antes você, por exemplo, tinha 10 pessoas, hoje Pode com ter AI duas, você três. tem 3 pessoas. É. E aí cara, ou o profissional ele vai se adaptar para poder desenvolver essa habilidade de dominar a AI, ou o Uhum. cara ele vai ser substituído. Isso é certo. Assim como É. aconteceu em outras revoluções, né? E a Uhum. AI é uma nova revolução. É uma nova revolução, é. Mas assim, ao mesmo tempo também, assim, ó, vamos pensar antes de Revolução Industrial, sei lá, as pessoas iam até uma fábrica lá e ficavam lá quase que, sei lá, batendo um martelo num prego, né? E aí depois vem alguém lá, traz uma máquina que faz aquilo de forma extremamente mais eficiente, né? Sem erro humano e tal. Ao mesmo tempo que você está matando esse emprego hoje, na verdade, você está também tirando uma vida robótica da pessoa, né? Porque você passa lá 8 horas por dia fazendo exatamente o mesmo movimento. Não sei Exato. o quê, tipo, você está meio que matando a vida da pessoa, né? Em troca de um negócio, de um sistema que foi desenhado pelos humanos, assim, né? Eu vejo assim, sei lá, comparando até. O Brasil tem uma desigualdade muito grande, né? E tem uma série de empregos que você vai em países mais evoluídos não tem, né? Tipo, sei lá, frentista de posto, né? Você vai nos Estados Unidos, Canadá, você que abastece, né? Porque ninguém está fazendo esse tipo de serviço, né? Então, ao mesmo tempo que você está matando esse emprego, né? Você também está libertando a pessoa também para ela pegar o tempo dela e ter às vezes acessar uma internet, começar a estudar essas coisas e dar um salto na vida dela de começar a gerar um outro valor, né? Óbvio, tem todo um gap disso tal, mas eu vejo que a gente, em geral, está caminhando para uma igualdade por conta da tecnologia e de acesso e de uma liberação de uma tecnologia como uma OpenAI para todo mundo, não sei o que começa a possibilitar novos saltos, assim, né? Cara, tudo que você imaginar de trabalho que tenha repetição, isso vai ser substituído muito em breve por alguma AI, por algum robô que vai Sim. trabalhar com AI. Vou dar um exemplo aqui para a nossa realidade, para quem trabalha com marketing. Tem uma solução chamada Adapt, Uhum. adept.com.ai, acho que é .ai. Uhum. Ela é uma espécie de um plugin do Chrome que se conecta com qualquer coisa que você imaginar. Então imagine que você é um SDR e a cada nova conversa que você tem com o lead, que você faz ali a call com o lead, você precisa anotar o e-mail dele, o nome dele, parará, essas coisas todas. Com essa Adapt, você só fala assim, Adapt, acrescenta o Matias no meu CRM e joga ele para o estágio de reunião. Essa Adapt ela vai entrar no qualquer CRM que você trabalhe, HubSpot, qualquer um, Salesforce, não interessa, ela vai preencher tudo com o que você falou. Ou, se você gravar a call, você pode trazer da call o que foi falado, ela vai transcrever o áudio para texto, vai ler o texto, encontrar os pontos que você quer que faça, com os campos que tem lá no seu CRM, E já vai vai pegar. preencher todos os campos que você precisa preencher. Então, isso Sim. é a coisa que você faz, o SDR, o vendedor, ou Uhum. ou qualquer papel de marketing, você precisa, às vezes, fazer trabalhos manuais de preencher e tudo mais. Com a Adept, você faz isso de forma instantânea. Cara, Não, isso é surreal. porra, é um blow mind total. E tem uma outra coisa, assim, eu vejo também, tipo, curva de aprendizado das coisas, né? Tipo assim, puta, eu quero aprender Python, que nem você falou, né? Você tinha um nível básico ali e tal, sabia ali o básico, e aí você começou a se aprofundar. Ela te ajuda numa curva de aprendizado que você, no modelo passado, você teria que estar, tipo, sei lá, no escritório, sentado do lado de um engenheiro sênior, aí você vai ter desafio, aí você pergunta pro cara, o cara para o trabalho dele, ele vai lá te ajuda numa forma. E aí você vai lá, você tá tipo, em vez de separar o trabalho do cara, você pode soltar lá. Se você entende a lógica que precisa ser, ele te dá o código pronto, né? Ele faz todo o código usando as sintaxes que precisa ser usada, tudo. E isso, tipo,
você que era um cara básico começa a fazer coisas avançadas por conta de ter aquilo do seu lado, né? Ter um Tipo, assistente virtual ali que seria o engenheiro sênior para poder seria um discutir com engenheiro você. sênior, exatamente, né? Então, tipo assim, sua carreira que se estava aqui, você pode rapidamente, utilizando uma tecnologia dessa, chegar aqui, Exatamente. né? E começar. Exatamente. Óbvio, não vai substituir nível de experiência, maturidade, conhecimento de negócio, de pessoas, Exato. de gestão de pessoas, sei lá, N coisas que Eu envolvem o acho que esse cargo. é o diferencial, Matias. O que É. você acabou de falar vai ser o diferencial do ser humano em relação à máquina. Pelo menos por agora. Não sei se a gente vai chegar ao ponto da máquina ter esse nível de relacionamento que a gente tem com pessoas e experiência. Mas você conseguir avançar tecnicamente no conhecimento não quer dizer que você vai conseguir avançar na sua carreira. Eu Uhum. acho que a soft skill é muito alinhado com hard skills. E o que você acabou de falar, saber lidar com pessoas, time, gerenciar crise, conflito, experiência de negócio e tudo mais, aliado ao conhecimento acelerado que você consegue ter com AI, esse é um grande diferencial que você consegue ter perante ao mercado hoje. Uhum. Não, com certeza. E você tem visto assim alguma coisa para a AI ajudar em problemas globais, como tanta parte de aquecimento climática, né, que a gente tem, ou a parte de desigualdade econômica? Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, eu não vi soluções para isso, mas pelo que eu tenho visto e tenho experimentado, você consegue criar o teu modelo de AI baseado em algum banco de dados. Como é que a AI funciona? Basicamente, o ChatGPT. Eles pegaram uma grande massa de dados de 2020 para trás, colocaram para a AI aprende tudo isso que a gente está aqui colocando para você, e aprenda a responder de forma friendly, amigável. Basicamente, resumidamente, é isso o chat GPT. Quando você traz isso para a sua realidade, você pode criar o teu, entre aspas, chat GPT, se você ter o teu banco de dados. Então, para o que você quiser criar para resolver problema, a AI pode te ajudar, desde que você tenha um banco de dados robusto o suficiente para a AI aprender a lidar com aquela situação. Então, imagine que, Uhum. vou pegar aqui um exemplo, eu sou engenheiro ambiental por formação. Na minha graduação, o meu TCC, eu criei um algoritmo em um software de geoprocessamento que mapeava áreas degradadas em fazendas de soja na Amazônia. E a ideia era, para um mestrado, era tentar encontrar áreas prioritárias para que o produtor pudesse escolher melhor aonde plantar e aonde ele podia preservar, baseado em banco de dados como solo, clima, uma porrada de coisa. Pegando nesse exemplo, então imagina que e deve ter um banco de dados disponível de mapeamento não é devastação, de desflorestamento, é isso? Esqueci a palavra em português. Deforestation, É, é desmatamento, é isso. desmatamento. Aham. Desmatamento, sei lá, de 90 para 2020. Você Uhum. consegue ter ali um padrão para onde está indo esse desmatamento e quais potenciais motivos. Pode ser soja, pode ser queimada, pode ser expansão de cidades, pode ser uma porrada de coisa. Baseado nesse banco de dados, você pode pedir para a AI aprender como o ser humano poderia aproveitar melhor o uso do solo, como o ser humano poderia escolher áreas melhores para plantar, para iniciar cidades, iniciar projetos, fazer Uhum. é, trechos de rodovia ou de ferrovia, baseado no relevo, baseado na declividade, baseado em vários parâmetros que, quando o engenheiro vai fazer um projeto, ele usa para poder escolher o que talvez o engenheiro levaria horas e leva horas para poder desenvolver. Com a AI e esse banco de dados que já existe, ela poderia projetar melhores caminhos, melhores oportunidades de exploração, melhores, Uhum. inclusive econômica. Você pode colocar modelos econômicos. Então, o que poderia ser melhor para mim aqui como fazendeiro? Plantar soja, plantar eucalipto, que é um tipo de árvore que, inclusive, ajuda a diminuir o aquecimento global. Enfim, Uhum. então, eu vejo isso como uma solução que a AI poderia desenvolver.
e se profissionais envolvidos nesse mercado, que eu não estou mais envolvido, foi só a minha formação, tiver esse pensamento e conseguir entender AI, eles podem sim ajudar governos, óbvio, se o governo tiver abertura para poder discutir, que a gente sabe que às vezes não tem, ou ajudar empresas a tomar melhores decisões baseado no que a AI pode recomendar. E aí você coloca o que eu acabei de falar, de exemplo de aquecimento global e meio ambiente, para fome, para economia, para crise. É muito do time que está por trás, da experiência de entendimento de negócio barra banco de dados e como colocar a AI para treinar e gerar modelos do que eles querem que a AI possa imputar, possa jogar a informação, né? Dar o resultado. Sim. Não, é animal, né? E se for parar para ver, tipo, apenas poucas pessoas teriam a quantidade de parâmetros necessários para desenhar um projeto desse tipo, né, na cabeça dela, por vivência, por experiência, né, por conhecimento ali em geral. E a partir do momento que você dá isso para a AI, ela se torna, consegue se replicar muito mais fácil, né, um negócio desse, né? Exatamente. Uma pessoa ali viver 15 anos, 20 anos de experiência para ter a quantidade ideal de parâmetros para conseguir fazer esse tipo de desenho, de projeto, para tomar esse tipo de decisão, né, num negócio desse tipo, né? Eu vou dar um exemplo que eu fiz uma consultoria para uma startup de AgTech, inclusive. Uma consultoria de growth, de canais de aquisição. Mas a tecnologia deles, basicamente, eles tinham esse banco de dados já mapeado, de todos os produtores rurais no Brasil. Eles analisavam com AI, isso ele não é de agora, eles já fazem isso já há 2, 3 anos. Então, AI não é algo assim que surgiu agora, parece que agora está um boom, né? Porque o usuário comum teve acesso a uma interface amigável, mas a AI já está há anos já sendo falado, discutido muito no background. E, basicamente, nessa consultoria, eu trabalhei apenas com aquisição, com canais e não na tecnologia. Mas enfim, eu entendi ali qual que era o modelo de negócio deles. Eles tinham um banco de dados que eles tinham de produtores rurais. Eles analisavam o potencial que tinha do produtor rural ter prejuízo ou não. Eles avisavam os bancos se poderia emprestar dinheiro para aquele produtor rural, baseado no modelo de AI, que eles já tinham mapeado dos riscos que tem daquele produtor rural, por exemplo, ter quebra de safra, que é um termo usado para quando existe um risco de ele não conseguir produzir aquilo que ele imagina que ele iria produzir. E aí, que normalmente é mercado que você vende futuro, né? Você está vendendo exatamente. A produção de 2023, 2024, né? Exatamente. E aí ele consegue alertar os financiadores, são basicamente os bancos, do risco que ele tem de emprestar ou não dinheiro para aquela determinada área. Então, imagine que um banco prospecte em Goiás já tem essa informação de que, cara, esse ano existe um risco na região norte de Goiás de acontecer uma quebra de safra de X%. Então, vamos evitar ao máximo emprestar dinheiro para clientes que não tenham condições de comprovar, enfim, de bancar o financiamento. Isso diminui risco para o banco, isso diminui, inclusive, risco para o produtor rural, que às vezes ele não sabe que ele está em risco, mas ele já pode ser avisado e, enfim, tomar melhores decisões, ser mais cauteloso, não acreditar muito, não só apenas no feeling, e ter também agora um banco de dados e uma AI que pode ajudar ele a tomar melhores decisões. Legal. E fala aí rapidamente, 5 ferramentas de AI ou 3 aí que estão te chamando a atenção, assim, que você recomenda para o pessoal olhar assim, né? Cara, definitivamente o ChatGPT é uma delas que tá todo mundo falando agora, por ser amigável e fácil de você usar, desde que você saiba criar o prompt correto. Porque se você colocar, escreva para mim por exemplo, um texto sobre SEO, ele vai escrever uma coisa muito genérica. Então, quanto mais A você pergunta foi sabe genérica também. quanto mais você saber ali dominar o prompt, você criar o teu prompt, mais personalizado fica o texto. Então, dominar o ChatGPT e dominar o prompt, acho que é uma das ferramentas que eu recomendaria. Para quem faz produção de conteúdo, cara, definitivamente
alguma ferramenta estilo Copy AI, estilo Write Sonic, estilo Tweet Hunter, tem várias hoje, que consegue criar conteúdos curtos e com ganchos muito fortes, né? Que são as primeiras linhas ali, as duas primeiras linhas, as três primeiras linhas. Você consegue agilizar processo, que talvez é uma parte mais desafiadora para quem produz conteúdo, é criar o gancho, criar ali o hook, né? Para poder você gerar mais interesse, mais engajamento, mais share e o resto, enfim, tudo mais. Cara, e eu olharia muito fortemente para poder entender a realidade dos problemas atuais da sua empresa ou do seu negócio hoje que você roda, para poder aplicar a API da OpenAI na sua realidade. Por exemplo, Legal. quem trabalha com SaaS e precisa fazer lead scoring, que é uma técnica, uma metodologia de você classificar o lead, se ele tem ou não potencial de se tornar um lead qualificado, ou até mesmo um cliente, se você conseguir treinar o teu modelo para poder fazer esse tipo de classificação, você consegue ganhar muito tempo. Você consegue, às vezes, encontrar oportunidade na sua base de dados, ali, a base de e-mail, que um RD Station da vida talvez não conseguiria trazer para você nesse momento. Porque o RD Station, no caso RD Station, ou Sim, outro sim. software, Qualquer outro que faça essa função, né? com pontuação, com comportamento e tudo mais. Mas com a AI, ela pode te trazer mais informações que um software desse hoje não consegue trazer. É porque ele pode Ah, conectar a bases externas, às vezes você não tem esse dado, né? Também. exato, exato. Apontar ferramentas, cara, é difícil apontar porque hoje cada dia surge duas, três. Então é difícil você apontar uma que realmente vai dar certo, ou que vai funcionar. Mas você dominar, para quem tem esse perfil como o meu, que gosta de entender e fazer engenharia reversa, se você dominar como você montar o teu modelo e dominar o prompt, esse é o futuro de Sim. quem trabalhar com AI. Porque se você vai ou não usar uma ferramenta que tem uma interface bonita, você já sabe como é que essa ferramenta ela funciona por trás. E você pode, inclusive, criar o teu próprio prompt, que eu acho que esse é o futuro dessas ferramentas de copy AI, por exemplo, que escreve. Que vai tá tão fácil criar hoje uma copy AI, copycat, por exemplo, fácil entre aspas, né? Que todo mundo vai ter uma. Só que o diferencial, por exemplo, de uma copy AI ou de um Jasper, quando você quer escrever algo mais exclusivo, se você trabalha com um mercado muito nichado, sei lá, você trabalha com manicure, esses softwares não vão conseguir trazer um conteúdo realmente relevante para você. É algo muito genérico. Mas se você entende, como eu falei, a forma de montar o prompt, entender a engenharia reversa e criar ali, fazer um request via API, você consegue treinar para a sua realidade. Então, empresas que têm mercados nichados, ou consultores que estão em mercados nichados, ou tudo mais, entender isso vai ser um diferencial e um game change. E é por isso que eu montei a planilha, porque na planilha eu ensino como criar o teu prompt, como você pode treinar o teu modelo para a sua realidade e treinar o teu banco de dados. E depois que você monta ali aquele search que eu mostrei, você tem o teu banco de dados. E você pode treinar ele baseado no que você montou para a sua realidade. E não ficar presa a uma ferramenta que pode trazer uma coisa mais genérica e que não vai te ajudar a ter resultado. Não, super legal. E só para a gente ir finalizando aqui, qual que é o último projeto que você está trabalhando assim agora com AI? É esse de prospecção que você comentou lá no início da call, que te ajudou ali a levantar mais dinheiro ali? Ou qual que é o último que você está trabalhando? Cara, esse definitivamente é um deles que eu tô botando energia, porque eu vejo um potencial de ele virar um micro SaaS, que Legal. basicamente é uma ferramenta de prospecção para social media manager. E hoje, com AI, qualquer um pode virar social media manager. E aí você fala assim, porra, Michael, mas social media manager, a gente olha, às vezes tem um olhar meio de que é início de carreira, é o cara que tira ali seus R$ 1.000, seus R$ 2.000. Mas, cara, imagine se você consegue
hoje um Social Media Manager, por exemplo, ele trabalha tranquilamente com 8 clientes, 7 clientes, dependendo do nível dele de maturidade, então talvez um pouquinho mais. Imagina você conseguir escalar para 20, 30, 40 sozinho com AI. E cada cliente desse que você tem, você cobra um ticket médio de R$1.500 a R$2.000. Sim. Então você sai de uma zona onde o social media parecia ser um início de carreira para um profissional quem quer trabalhar com marketing, o cara montar a sua própria agência de social media manager ou uma agência de ghostwriter. Sim. E o cara tirar 40, 50 pau por mês. Tudo isso utilizando AI ou automatizando pelo menos uma boa parte desse processo. Sim. Então, eu estou botando energia nisso porque eu abri esse novo negócio, que é ser ghostwriter, com o seguinte pensamento. Cara, eu vou testar. Se isso aqui realmente trazer escala e trazer sustentabilidade, eu acho que ele pode virar um novo business, incluir até um micro SaaS, talvez, sabe? Ajudar pessoas que já fazem social media ou para quem quer se profissionalizar, criar a sua própria agência e ter ali seus 20, 30 mil reais prospectando e criando conteúdo para empresas ou para influencers ou para infoprodutores. Você está virando cobaia do seu próprio produto para ver se entender as dores que as pessoas vão ter para depois vender melhor, quase. Exatamente. Legal. Eu estou testando todos os gaps possíveis de que possa ter. Obviamente, eu vou abrir daqui a algumas semanas para alguns usuários, porque na planilha, hoje é uma planilha e que ela pode se tornar uma interface bonita. Mas na planilha você consegue encontrar conteúdo que funciona, criar o conteúdo baseado no que funciona, você consegue encontrar perfis ideais de clientes. Você pergunta para a AI, lista para mim 10 empresas que têm esse perfil XYZ. Ela vai listar o nome da empresa, você consegue gerar o URL, você consegue encontrar o perfil do decisor dessa empresa, você consegue criar um conteúdo personalizado para esse perfil desse cara e prospectar ele via LinkedIn com uma imagem já para ele, com a imagem, com a foto dele, com o nome dele, com um arroba ou com o username dele e com um texto, um conteúdo baseado no que ele faz. Cara, isso é loucura. Imagina você prospectar alguém e você já entrega valor antes mesmo de você fechar o contrato. A chance de você conseguir ser ouvido nessa guerra de prospecção ativa é muito maior do que você apenas prospectar. Ei, Matias, vamos conversar? Porra, sim. nem sei quem você é, cara. Sim. Entendeu? Imagina agora fazer diferente. Já tá dando um valor. Isso que eu faço. Tá aqui um exemplo de conteúdo que eu poderia te fornecer. Posta na sua rede social, testa. Se funcionar, vem, fala comigo, te marca uma reunião ou fecha aqui comigo no meu link. Eu tenho esse serviço, é assim que funciona, assim, assado. Você está levando, na verdade, o conceito da amostra grátis. Já foi no mercado lá e estão servindo lá um suco novo, não sei o quê, e faz uma amostra grátis, você leva o suco depois? Exatamente. Você Cara, tá conceito... Mercadão de São Paulo, não sei se... Vai no Mercadão lá e tem um chá novo lá, que é alguma coisa que inventaram nova, aí a pessoa vai lá e te dá uma amostra grátis. E aí, como ela te fez um benefício sem você precisar pagar por aquilo, não sei o quê, você fica meio com um sentimento, puta, deixa eu levar um desse aqui, e você bota no carrinho lá um chá que você nem ia comprar, né? Na última vez que eu tive em São Paulo, eu fui no Mercadão municipal e levei um gringo, um canadense. E ele estava encantado com aquelas cores de frutas que ele nunca viu na vida, os sabores. E cara, não, prova. Ele, não, vou levar. Quando ele foi fazer a conta no final, deu 300 pau de fruta, velho. Porque os caras usaram essa técnica. Óbvio que o cara gostou, o gringo gostou, mas o gatilho mental da reciprocidade funciona. E essa é a mesma lógica. Exatamente, a mesma lógica. Você só está titalizando esse gatilho que os humanos já funciona com os humanos, né? Exato. Só que agora você automatiza, personaliza e ganha escala. Legal. Bom, se precisar de um usuário beta aí para ajudar no desenvolvimento, conta comigo aí. Vou testando e te dando feedbacks aí de como ir melhorando aí o produto numa boa aí. Massa, combinado. E deixa eu aproveitar também, queria te fazer um convite, adorei o papo contigo aí, acho que você tem um baita no conhecimento, acho que tá na vanguarda aí de uma revolução que a gente está vivendo, assim. Te
te convidar também para gravar umas aulas no Credit Academy sobre integração dessas coisas para os negócios, né? Como você plugar a AI para o seu modelo de negócio. Se você topar aí, a gente vê aí, até falar para o pessoal comentar, quem está interessado nesse tipo de aula, a gente vê de viabilizar um negócio desse, ia ser super show, bacana assim, né? Seria legal se a gente pudesse fazer um link, Matias, e colocar em algum lugar aqui que para quem está ouvindo, e até medir o quanto que tem interesse realmente de pessoas aprender a manipular ali AI ou aprender como mexer com AI, não só com o ChatGPT, mas com outras maneiras de usar a AI. Legal. Não, vou falar aqui com o pessoal para a gente fazer isso, sim, de estar colocando esse link aí. E aí a gente vê se tiver um interesse bacana, a gente organiza de fazer essas aulas aí, mas eu acho que, cara, é super um negócio super rico aí. Quem tiver conhecendo isso na frente aí vai se dar bem no mercado. Porque, Com certeza. né? Eu acho que é meio que uma ave rara, assim, que acaba existindo ali, né? Com certeza. É um diferencial gigantesco hoje. E vai ser muito rápido. Pessoas vão sair de júnior para sênior muito rápido com AI. É. Para quem conseguir dominar realmente a ferramenta. Também tenho certeza disso. Pô, bacana, Maicon. Brigadão aí. Não sei se você quer deixar mais algum recado, alguma coisa que você queira comentar, fica à vontade aí. Cara, eu agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição também para quem estiver ouvindo, quiser saber um pouco mais ou me seguir nas redes sociais. É só digitar meu nome, Maicon Schissel, acho que não tem mais ninguém com esse nome, você vai encontrar Instagram, LinkedIn, que é basicamente onde eu mais utilizo, sou mais ativo, né? Assim, não sou tanto ativo, mas enfim, é onde eu estou mais presente. Legal. Não, vale a pena seguir o Maicon, que ele está sempre dando umas dicas ali de ferramentas, de coisas que te ajuda aí a estar produzindo mais no seu dia a dia, né? Usando seu tempo com mais valor ali, né? Beleza? Pô, obrigado aí, Maicon. Valeu. E vamos organizar esse link aí para ver se a gente consegue fazer essa aula de como plugar AI no seu business. Se o pessoal tiver uma interação interessante aí, a gente organiza isso. Beleza. Beleza? Combinado. Obrigado. Valeu. Valeu. Abração. Tchau, tchau. Abração.